Sabe aquele momento que você ou um amigo seu conheceu a teologia reformada e aí você fica maluco achando que toda a sua vida foi um engano e você tem que apresentar isso para todo mundo? É sobre esse momento que eu quero falar. Se você é calvinista, /reformado, ou seja lá como você quer se chamar, você deve saber o que eu tô falando quando eu falo de fase da jaula. A fase da jaula é essa fase que o novo calvinista, o novo reformado conhece a teologia, muitas vezes, na maioria das vezes saído de uma igreja pentecostal, neopentecostal, e aí o cara fica maluco, simplesmente doido, porque ele acha que tudo que ensinaram para ele foi um engano até esse momento, que ninguém nunca falou para ele sobre a graça, sobre as famosas doutrinas da graça, porque que ninguém nunca pregou Romanos 9 para ele, todo esse tipo de coisa, e o cara fica maluco de tudo, e quer apresentar e atacar qualquer um que fala qualquer coisa diferente daquilo que ele acredita. Se ele ouvir a palavra livre-arbítrio sendo falada, pelo amor de Deus, o cara fica doido. Esse é o momento de fase da jaula que a maioria dos calvinistas passam. Você deve ter passado se você é um calvinista também. E por que a gente chama de fase da jaula? Porque é a fase onde seria melhor que esse cara ficasse dentro de uma jaula trancafiado para ele não sair atacando os irmãos. Porque você fica com muito zelo e por conhecer aquilo que você conheceu, mas só que seu zelo acaba atrapalhando um pouco e atropelando o seu amor. Então você esquece que você está falando com pessoas reais que têm sentimentos, que têm uma vida também. E aí você quer sair atropelando essas pessoas e atacando elas por elas pensarem diferente daquilo que você acredita ou por nunca terem falado para você sobre calvinismo e coisa do tipo. Talvez você ainda esteja nessa fase da jaula. E eu quero te dar alguns sinais para que você possa se analisar e ver se é o seu caso ou se identificar como algo que você já tenha passado. Primeiro sinal, você fica extremamente nervoso e super hiper incomodado quando ouve alguém falar o termo livre-arbítrio e você quer enfiar a goela abaixo Romanos 9 nessa pessoa. Segundo sinal, seu pensamento com relação a seus amigos arminianos ou que não se definiram na teologia é como que esse cara consegue viver cego desse jeito? Como que ele não consegue aceitar as doutrinas da graça? Eu preciso falar com esse cara, eu preciso abrir os olhos dele, eu preciso abrir os ouvidos dele, ele precisa ver que ele tá errado. Terceiro sinal, você vive fazendo zombaria, piadinha com seus amigos ou seus irmãos da outra igreja que acreditam em livre-arbítrio, que não acreditam em predestinação, que não acreditam na eleição. Você vive soltando meme e piada para poder dar aquela incomodada neles, aquela dorzinha para eles verem que eles estão errados, e você vive soltando essas piadinhas na internet, por aí, ou no meio de uma conversa com os caras. Talvez até o ponto de ter perdido algum desses amigos. Quarto sinal, para você, qualquer um que não seja calvinista, qualquer um que não concorde com a Tulip, com as doutrinas da graça, é herege. É herege. Se o cara prega livre-arbítrio, é herege. Esse é um bom sinal. Quinto e último sinal, tudo para você é oportunidade de você apresentar Tulip, de você citar versículo bíblico que às vezes você nem sabe o que quer dizer, mas você ouviu alguém falando numa pregação ou num debate de teologia. Então tudo virou oportunidade para você argumentar, para você bater com os seus argumentos na pessoa que não concorda com você. Talvez você tenha ouvido esses sinais, alguns desses 5 sinais, e tenha se identificado por algo que você já passou ou por algo que você está passando. E pode acontecer porque é meio que natural isso acontecer, porque a gente aprende um negócio que abre a nossa mente, de certa forma, e aí você começa a ficar maluco por isso e se perguntando como é que os outros não tiveram essa mesma experiência que você, como que os outros não conseguem concordar com você, como eles leem o mesmo texto que você lê e conseguem ter interpretações diferentes sobre ele. Mas a gente tem que lembrar de que a gente também estava nesse momento e que a gente, assim como alguém teve amor pela gente na hora de apresentar essa outra doutrina, a gente também precisa ter pelos outros. Não pode esquecer do zelo pela palavra, do zelo por aquilo que a palavra diz corretamente, mas também no amor pelas pessoas que estão
numa doutrina diferente, que às vezes você acha que é errado, mas às vezes pode nem ser. E aí a gente vê uma galera recitando o texto, a frase, né, de Lutero, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço, e usando isso como argumento para poder atacar do jeito que ataca, para fazer as piadas do jeito que faz, para lidar com as pessoas do jeito que lida. Só que a gente esquece que isso tem todo um pano de fundo. Lutero não falou isso simplesmente porque ele estava só revoltado e ele achava que deveria ser isso em qualquer momento. Pensa como começou a história de Lutero. Ele teve todo um caminho a ser trilhado que começou em não ele querer divisão, mas querer a catolicidade da igreja, a união da igreja para voltar às escrituras. E aí quando ele viu que isso não era possível, a única forma que tinha disso ser realizado era com a divisão, sim. E aí ele solta uma frase dessa, mas tem todo um contexto por trás. Você não é o Lutero do século XXI. Você não é o cara que precisa defender a verdade a qualquer preço, mesmo que isso signifique perder amigos e a paz. Vai com calma, cara. Você tem um caminho a ser trilhado. Se você chegar ao ponto de Lutero, o que eu acho muito difícil, aí sim você pode usar essa frase dele como argumento para esse tipo de coisa. Caso contrário, fica muito complicado a gente só dizer para poder incomodar os nossos amigos da igreja antiga que a gente era. E aí, eu não só quero falar para você que tratar as coisas dessa forma, nessa fase da jaula, é errado, e a gente tem que tomar cuidado, e a gente tem que ter cuidado, mas eu quero te dar algumas dicas também para poder passar por esse momento de forma menos dolorosa para você e para as pessoas que estão próximas de você. Primeiro, cara, você tem que ter um pastor independente, você tem que ter um pastor do seu lado te ajudando, te guiando nesse momento. Ah, mas meu pastor não concorda com isso. Então, você tem que conversar com ele da mesma forma. E se você decidiu que o que você vai fazer é sair dessa igreja e ir para uma igreja que seja dessa teologia, conversa com esse pastor então, para ele te guiar por esse caminho, para você não sair atacando e difamar a fé reformada, porque muito crente jovem tem feito isso pela internet. Eles saem para defender, mas tem manchado a imagem da teologia reformada, fazendo parecer com todo jovem que estuda teologia reformada fica maluco e quer atacar todo mundo porque ele se acha o melhor da turma e o único que tem a verdade no meio de um monte de mentiroso. Isso não é verdade. Então tenha um pastor, tenha alguém que te guie durante esse processo. Isso para mim particularmente foi muito importante e diminuiu muito o que poderia ser meu período da jaula, porque eu podia ser um baita de um chato nesse momento, mas graças a Deus que Deus teve misericórdia de mim e eu tive pastores para me guiar por esse caminho. E aí, uma dica muito boa que eu queria te dar desde o começo desse vídeo é um livro. Então vai ter um livro para você ler, que é esse livro aqui, Cartas a um Jovem Calvinista, da editora Monergismo, do James K.A. Smith. Você pode comprar esse livro, tá baratinho, ele é muito pequeno. Dá pra você ler, se você for um leitor ávido, você consegue ler ele numa noite ou duas. Se você vai lendo de pouco em pouco, dá pra você ler tranquilamente durante uma semana, lendo 1 hora por dia ou até menos, dá pra ler tranquilo. Ele tem quantas páginas? 150 páginas mais ou menos. Esse livro, ele é uma série de cartas, são, se eu não me engano, 23 cartas escritas por um pastor ficcional para um jovem novo reformado ficcional também. Só que se aplica muito a esse momento de fase da jaula, se aplica muito a esse momento de novos calvinistas e você vai ter muitas dicas excelentes aqui sobre como passar por esse período e como ir identificando os problemas conforme você vai passando por isso. Então o problema de ficar muito orgulhoso, por exemplo, o livro vai tratar sobre isso. O problema de esquecer da catolicidade da igreja, ele vai tratar sobre isso. Várias coisas que a gente passa por esse momento e que a gente fica aprendendo a trancos e barrancos, a gente pode aprender antes e não passar por essas coisas e ser muito menos doloroso e dar um bom testemunho para as pessoas que nos conhecem, para as pessoas que ainda estão em outra fé também, e pode ajudar muito a você passar por esse momento. Cartas a um Jovem Calvinista, eu recomendo, vai lá, compra, o link tá na descrição e você pode usar o cupom TEOLOGUEIROS na hora de comprar e você vai ter um desconto de 10% no livro e você ainda ajuda a gente comprando esse livro pelo nosso link. Então faça isso, compra. Se você já passou por esse momento, compra para um amigo seu, um novo reformado, que você tá vendo ele passar por essas mesmas coisas. Compra para ele, vai ser de muito bom proveito, eu recomendo de verdade. Ouve essas dicas que a gente deu, às vezes é meio doloroso ouvir tudo isso, mas é necessário, a gente precisa passar por isso. Gostou desse vídeo? Deixa seu gostei, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, se você quer ajudar a gente, você pode ajudar a gente no padrim.com.br/teologueiros para manter todo esse trabalho funcionando.
Muito obrigado, até a próxima e compra o livro!